Salve, salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio e hoje é dia 10 de julho de 2023, né? Uma segunda-feira iniciando mais uma semana de resistência e luta. E vamos falar hoje, nesse primeiro vídeo do segundo semestre, a respeito do rol de direitos que nós estamos aí em luta, né? Buscando. Nós, categoria, porque a diretoria sindical só faz se reunir para a internet fazer live, não faz assembleia, não faz mobilização, não faz paralisação, não faz greve, só faz conversa e nada acontece no campo da realidade. Então vamos nos instrumentalizar para poder reivindicar os nossos direitos, nem que seja na justiça, no poder judiciário, certo? Então vamos lá, vou direto ao ponto, porque aqui não tem esse negócio de ficar no blá blá blá, na conversinha e depois nada acontece, fica muita conversa, muita explicação, mas não diz o que tem que ser dito. O que tem que ser dito é, nós temos o direito tal e nada acontece, nenhuma solução é dada a respeito desse direito. Primeiro ponto de pauta, precatório Fundef, segunda parcela, rede estadual. Nada, absolutamente nada, não existe projeto de lei ainda na Assembleia Legislativa. O governador Jerônimo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores, não encaminhou nenhum projeto de lei fixando as regras para a divisão dos valores, do percentual de 60% dos valores oriundos dos precatórios do Fundef, que vocês já sabem do que se trata o precatório do Fundef. Já recebemos a primeira parcela no ano passado, sem juros e correções, que isso aí é um assunto que nós estamos brigando na justiça, e agora nós estamos em 2023 para receber a segunda parcela. O dinheiro já está disponível para o governo do estado, logo ele precisa agora repassar o que é nosso, cumprir o direito, conforme a emenda constitucional 114 de 2021 e a lei federal 14.113 de 2020. Então, precatórios do Fundef, nada. A Assembleia Legislativa, como vocês sabem, está em recesso. Os deputados e as deputadas estão em recesso parlamentar. Isso não é um impedimento. Se o governador Jerônimo Rodrigues quisesse, ele encaminharia o PL à Assembleia, faria aí, quem sabe, uma consulta, uma convocação extraordinária, se couber, conforme a legislação, e chamaria até remotamente os deputados para essa Assembleia, para essa sessão extraordinária, né? Se o deputado ou deputada estiver na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, não tem problema, ele entra remotamente e ele faz a sessão remotamente. Mesmo que não seja o caso de convocar uma Assembleia extraordinária, porque precisa ver se a matéria permite que essa convocação seja feita, ainda que não seja isso, o governo do estado podia enviar o PL agora, deixar lá na boca do protocolo, quando abrisse na primeira hora do retorno do recesso, o projeto de lei seria encaminhado, tramitado, e logo teríamos na primeira semana de agosto a aprovação, né, a emenda. Mas não temos nada, tá todo mundo, o sindicato disse que estão procurando uma saída. Que saída é essa? Não tem saída. A saída é a lei. A lei é o que está na lei. Tem que repassar 60% dos valores justamente para os docentes. Então não tem saída. A saída é fazer mobilização, assembleia, greve. Era isso que a diretoria sindical séria deveria fazer, né? E não ficar dizendo que está conversando não sei quantas reuniões sobre os precatórios do Fundef e nada. Os juros e as correções da primeira parcela do ano passado está judicializado. Ações individuais e também ações coletivas estão aí na mão do Poder Judiciário do Estado da Bahia, também ainda sem nenhuma resposta. Então, gente, pressão, precatórios Fundef, rede estadual, segunda parcela. Vamos pressionar a diretoria sindical e pedir paralisação. Paralisação, tem que parar em prol das nossas pautas e dos nossos direitos. Se continuar nessa de conversa, nada vai acontecer em relação a isso, tá bom? Então, vamos aguardar aí os desdobramentos. Acompanhe aqui por nossas redes, @MarcoAurélioProfessor. O segundo ponto de pauta é a respeito do piso nacional do magistério, que hoje está no valor de R$ 4.420,55. É o piso nacional baseado pela Lei 11.738 de 2008, uma lei federal. Acreditem, de 2008 para cá tem muitos municípios e também tem estado que não estão cumprindo com o pagamento do piso nacional do magistério. Falam tanto em piso, os deputados, o Congresso aprova a lei do piso e depois os próprios municípios desses deputados federais e senadores, alguns não cumprem com a implementação do piso do magistério. Eu fico olhando aí, piso agora para a enfermagem, eu fico só pensando, será que vão implementar? Porque estão aprovando a lei, depois não implementam no campo da realidade lá no município.
Que país, né? Que país funciona desse jeito? Aprova uma lei e depois não cumpre a lei. Aprova e não cumpre. Então, é um absurdo. Pois acreditem, o piso nacional do magistério, ele ainda não vem sendo cumprido. E não é por falta de recursos, porque os recursos vêm do Fundeb. E a própria lei do piso prevê que, na ausência de verbas para cumprimento do piso, o município e o estado, eles podem requerer junto à União uma complementação. Só que para isso eles vão ter que apresentar as contas, né? E eu acho que o grande problema é esse. Não querem abrir essa caixa de prestação de contas aí na hora de solicitar a complementação. Não há razão, mas não há nenhuma razão para os municípios e estados não estarem pagando o piso do magistério. Tá bom? Piso que alcança aposentados, piso que deve ser reajustado em janeiro, inclusive isso não aconteceu no estado da Bahia. Quem quiser recorrer pedindo retroativo pode, é uma possibilidade jurídica de reclamar pelo valor do reajuste do piso com início em janeiro, aqui aconteceu a partir de maio. Então, tudo isso está aí. É uma falta de cumprimento da lei por quem deveria, né, fazer, que é o Estado, que a gente fica simplesmente assustado, né? Assustado. Quem deveria cumprir a lei, quem produz as leis, não cumpre. Paciência. Então tem aí, viu, gente, o piso nacional do magistério. E quem está recebendo menos, não deixe de cobrar judicialmente. A jurisprudência no Brasil inteiro é favorável. O Poder Judiciário tem dito que o piso é devido aos profissionais do magistério, ao professor, à professora. Então, se seu município não paga, se seu estado não paga, recorra, vá à justiça. Não fique esperando a boa vontade, porque eles não vão cumprir. Inclusive, nós temos aqui na Bahia o quadro especial e a tabela de subsídio. Todos esses colegas que estão abaixo do piso precisam ingressar com ação. Precisam ingressar com ação judicial para receber o piso. É um direito. Não deixe para lá, reclame. Implementar e receber ainda o retroativo pela falta de pagamento nos anos anteriores, tá bom? Procure um advogado de sua cidade, das associações, de sua região. Procure, lute, vá lá, entregue seus documentos, deixe com o advogado. Se ele não souber sobre a matéria, peça para ele assistir as nossas lives, assistir justamente os nossos vídeos que trazem informação sobre o direito, e ele vai conectar rapidinho, o advogado vai conectar rapidinho e vai colocar sua ação lá. Não procure sindicato para fazer ação, não. Sindicato é para lutar, sindicato é para fazer enfrentamento político. Não vamos, sindicato não é escritório de advocacia. Escritório de advocacia é onde tem os advogados, são as associações jurídicas que trabalham com isso. Vamos deixar o sindicato fazer o que tem que ser feito, o enfrentamento político, as paralisações, as greves, as mobilizações, e vamos cuidar de nossas ações judiciais com os advogados e advogadas de nossa confiança na nossa cidade, com as associações jurídicas, entenderam? Com algum advogado da sua família. Vamos nos afastar dessa pauta aí jurídica que o sindicato está virando escritório. Tudo agora, né? É ação. Eles falam que vão entrar com ação, não falam que vão fazer greve, paralisação, nada. Se eles não querem tomar prumo, a gente coloca eles no prumo de novo, no trilho da luta política, né? Vamos tirar eles dessa coisa aí de estar transformando nosso sindicato em escritório de advocacia. Bem, então sobre o piso é isso. Temos a mudança de grau, gente. Colegas novatos que ingressaram de 2018 para cá, mudança de grau já está na hora, o interstício foi cumprido. Se vocês não brigarem junto conosco, que somos efetivos mais antigos, pelo cumprimento da Lei 10.963 de 2008 do Estado da Bahia, se vocês não lutarem, vocês vão ter um impacto negativo na remuneração de vocês nos próximos anos. Vocês precisam lutar, já está na hora do governo do Estado, do governador Jerônimo Rodrigues, eleito pelo Partido dos Trabalhadores, através da Secretaria de Educação, implementar o processo de mudança de grau previsto na Lei 10.963, para que vocês saiam do grau 3 para o grau 4, quem estiver no 4 vai para o grau 5, e sucessivamente. Inclusive, existe um reajustamento no vencimento em razão dessa mudança de grau. Se você não sabe do que se trata, está lá na Lei 10.963 de 2008. E olha só, se não for implementado esse processo de mudança de grau dentro da rede, que tem que ser através de uma prova de certificação ou de um curso online, o que é que vai acontecer? As ações judiciais vão pipocar, né? Teremos uma nova ação judicial, que a ação judicial
reclamando da mudança de grau. Então, vamos lá. Tem um curso ocorrendo aí, um curso online complexo, que vai até abril do ano que vem. Que horário o professor tem para fazer esse curso? Se não é dada a oportunidade de você reduzir sua carga horária para fazer o curso. Ninguém sabe se esse curso é válido para a mudança de grau, não está escrito em lugar algum. Está sim. Nós sabemos que ele, por ter uma carga horária de 360 horas, poderá no futuro ser utilizado para a GEAPME, que é outra gratificação, não tem nada a ver com a mudança de grau. Mas em relação à mudança de grau, nós não temos certeza, né? Eu fiz o primeiro módulo de madrugada, diante de muito sacrifício. Consegui fazer o primeiro módulo, que eu digo a primeira parte toda, agora eu estou indo para a segunda parte, mas tem sido nas madrugadas. Só é olhar lá no computador, no registro, meus ingressos lá, meu acesso, que vocês vão ver lá que eu tenho feito publicações às 3 horas da manhã, às vezes, pelo fato de que horas que a gente tem para fazer um curso tão extenso, tão profundo, com tamanha profundidade, todo online, dificuldade de acesso à rede, são muitos obstáculos. Parece que é para a gente desistir, mas a gente tem garra, a gente ainda faz, mesmo que seja de madrugada. Mas não diz se esse curso servirá para mudança de grau, mas será aproveitado para a GEAPME por causa da própria natureza do curso. Mais uma questão, URV, né? Unidade Real de Valor, uma luta antiga. Quem é aí antigo na rede como eu, que tem 20 anos na rede, sabe muito bem do que a gente está falando. A URV é um direito, é uma diferença devida na conversão da moeda do cruzado novo para o real. Isso ocorreu em 1994, muitos colegas novos nem nascidos eram ainda. Mas essa diferença que foi gerada desembocou em uma ação judicial que já tramitou por mais de 18 anos. Essa ação foi reconhecida pelo STF agora em 2018, transitou em julgado, acabou. E o Estado da Bahia precisa pagar a URV para uma parcela de professores e professoras, trabalhadores da educação, que inclusive, infelizmente, muitos já morreram sem ter mais esse direito reconhecido. Isso é uma lástima, né? Saber que alguns colegas morreram e não tiveram direito ao RV. Só que a URV já foi reconhecida pelo STF e o governador do estado da Bahia atualmente ainda não chamou a categoria para até negociar um acordo. O que nós fizemos foi recorrer mais uma vez à justiça para executar o direito, para que haja o cumprimento desse direito a partir de uma nova ação de execução, cumprimento de sentença, aí vai do tecnicismo jurídico. Mas nós estamos agora, depois de mais de 18 anos, brigando para reconhecer o direito da URV. Agora que foi reconhecido pelo STF, o Estado não pagou espontaneamente, nós estamos de novo ingressando com o processo para executar, apresentando os valores, etc. Quando o governo do Estado poderia chamar a categoria e fazer um acordo. Isso é lastimável. A URV já vai para 20 anos de tramitação, um direito negado. Os outros ficarão nisso se a diretoria sindical não fizer o confronto, não fizer greve, mobilização, paralisação. Nós vamos caminhar para 20 anos de outras questões, a exemplo dos juros e correções da primeira parcela dos precatórios do Fundef. Então, fiquem espertos, pressionem a diretoria sindical a agir e sair das redes sociais, das lives e das reuniões de gabinete que não tem pauta, que ninguém sabe o que é dito lá dentro. Enfim, a URV... Vale dizer que outros servidores da Administração Pública Estadual da Bahia já receberam e nós, professores, não recebemos. Pode isso. Colegas dentro da Administração Pública Estadual receberam a RV, negociaram, o governo foi lá, sentou, fez os cálculos, pagou parceladamente. Isso já há 10 anos, já tem colega que já recebeu. E nós da educação, nada. Absolutamente nada. Morrendo sem receber o RV. Certo? E os herdeiros às vezes não têm nem consciência de que existem esses direitos a receber do seu ente querido que já desapareceu. Então, por favor, governador Geraldo Rodrigues, se seus antecessores não fizeram um acordo de negociação sobre o ORV, senta agora e conversa com a gente, inclui no orçamento para o ano que vem, parcela, faz qualquer negócio. O que não pode é um direito ficar sem ser cumprido. O que não pode é uma parte dos servidores públicos baianos receberem a ORV e outra parte não. Aí fica difícil. Além da URV, tem a questão da GEAP também, principalmente para os colegas mais novos, né? A GEAP, ou GEAPME, como diz a legislação atual, vocês souberam, agora teve toda uma regulamentação no mês passado, houve o deferimento de muitos processos, mas milhares de processos não foram deferidos, foram indeferidos. E abriu-se prazo para recurso administrativo, os colegas recorreram e apuramos que o resultado dos recursos que foram interpostos em razão do indeferimento do processo da GEAPME, esses recursos
terão resposta agora dia 15 de julho, essa semana, por meio do RH Bahia. Naquele site que você pega o contra-cheque, tem lá uma caixa de comunicados. Você entra lá, segundo apuramos, o resultado dos recursos do EGEAP, eles sairão dia 15 de julho e por meio da caixinha de mensagens do site RH Bahia. Não sairá no Diário Oficial, segundo o que apuramos. Se o seu recurso for indeferido e você tem convicção de que deveria ter direito a GEAP, vamos bater a porta do judiciário e vamos entrar com milhares de processos. Mas procure um advogado ou advogada da sua confiança, na sua cidade mesmo. Ou então procure uma associação jurídica. Não procure sindicato, porque o sindicato simplesmente é lugar para fazer a luta política, não pode virar escritório de advocacia. As ações que o sindicato deveria se preocupar são ações que são genéricas, gerais, entrar com ações no Tribunal de Justiça contra um ato que o governador deixou de fazer, uma questão que tenha um interesse coletivo maior, tanto dos trabalhadores quanto da população, e ao STJ. Eu nunca ouvi falar que o sindicato daqui foi ao STJ reclamar uma ação que não deu certo aqui no tribunal, ou que teve uma resposta negativa. Eu só vejo essa coisinha assim, né? Vai no primeiro grau, vai no segundo grau, não deu, disse não, acabou, e por aí vai. Tem ações sim que a diretoria sindical vai ao STF por meio da CNTE, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, por causa da questão da competência, também sabemos disso, mas está na hora da gente dizer ao sindicato que ele não é escritório de advocacia, que ele é instrumento de luta política e que lugar das ações devem ser nos escritórios dos advogados, das advogadas, nas associações jurídicas, certo? E pedir que o sindicato faça o enfrentamento político, como sempre foi na história da luta da classe trabalhadora. Mas vamos lá, se a GEAP não sair, qual é o caminho? Ação judicial, se você tem convicção de que merece o direito à gratificação. FUNPREV nas aposentadorias. Vocês sabiam que existe uma tese de que os valores que estão sendo descontados das aposentadorias dos servidores públicos baianos, esses valores estão errados para maior? Os descontos estão a mais do que deveriam ser? Pois é, isso em decorrência da lei estadual que reformou a Previdência Baiana, a Lei 14.250 de 2020, que estabeleceu uma fórmula de cálculo do desconto, e essa fórmula ela é questionada, que ela está errada e está em contradição com o que diz a Constituição Federal sobre o cálculo e desconto de previdência em aposentadorias e pensões. Então, existe hoje a tese de que o Estado da Bahia está descontando dos colegas aposentados e pensionistas, uma parcela mais fragilizada, idosos em sua maioria. Existe a tese de que o governo está descontando mais valor de previdência do que deveria. E isso já está no STF, numa ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 6483. Essa ação está lá, parada. Diretoria sindical não vai lá diligenciar, não pega, né? Não rebela-se e pega um deputado, uma deputada federal que vive por lá e leva no STF para conversar com os ministros do STF, com a assessoria, para colocar essa ação para andar. A ação foi despejada e lá está, aguardando o movimento dela por si só. Quando, na verdade, deveria estar sendo impulsionada, a diretoria sindical deveria ir lá, conversar, dizer que são X aposentados idosos que estão à espera de uma resposta sobre os valores. Se o cálculo fosse corrigido nas aposentadorias baianas, os nossos colegas aposentados e pensionistas deixariam de pagar os valores que pagam, pagariam menos, de acordo com a Constituição Federal, e não de acordo com a Lei Estadual 14.250, e ainda receberiam certamente um retroativozinho aí do tempo que o desconto foi a maior. Mas não temos notícia de solução para essa questão, infelizmente, né? Imagine, você paga a Previdência a vida inteira, 30 anos de serviço, e no final da vida aposenta. Proventos não aumentam na carreira porque não existe a possibilidade de aposentado fazer certificação, mudança de grau, mais nada. Fica um salário estagnado e ainda cobram mais, né? Lembre-se de que a reforma da Previdência que autorizou, a emenda constitucional que autorizou que aposentadorias e pensões tivessem descontos, né, de previdência, depois da pessoa aposentada ainda pagasse previdência, foi uma reforma de 2004, no governo Lula 1, exatamente. Foram eles que implementaram isso, ou pelo menos, né, propuseram, e foi aprovado pelo Congresso da época,
E, além disso, que já é uma contradição, nós temos ainda, na Bahia especialmente, não sei se em outros estados também, nós temos essa possibilidade do cálculo estar errado e nossos queridos aposentados e aposentadas estarem pagando mais. FUNPREV, cálculo sob análise no STF, cálculo que está sendo feito e descontado nas aposentadorias, né? É ação direta de inconstitucionalidade 6483, vá lá e confira tudo. Bem, gente, temos também o piso para o pessoal administrativo, operacional e de apoio. Existe um projeto de lei federal, número 2531 de 2021, que reclama pela instauração de um piso, fixação de um piso. Aqui na Bahia nunca mais teve concurso público para pessoal administrativo, apoio operacional nas escolas, para as escolas, para a educação básica. Não se fala mais disso, mas tem muita gente contratada, muita gente aí que chega lá na escola, começa a trabalhar e que a gente não sabe como são esses vínculos, são vínculos de reda e as coisas acontecem, enfim, não há um processo seletivo, não há uma edição, um edital e as coisas estão acontecendo. Mas precisamos falar sobre isso, a diretoria sindical precisa incluir isso na pauta. Precisamos de concurso público, pessoal administrativo, de apoio operacional, precisamos que a Assembleia Legislativa também pressione o Executivo a mandar um projeto de lei falando sobre a carreira desses funcionários. Vamos organizar a educação, gente. Vamos organizar. A escola tem professor, professora, tem secretária, tem agente administrativo, tem porteiro, tem todo esse pessoal que é previsto numa legislação, são trabalhadores da educação também e precisam estar organizados de maneira mais estável, né, com seus direitos. E tem dinheiro, pior é isso, tem dinheiro para isso. A gente não está falando de coisa que vai ter que arranjar recurso, não. O dinheiro está dentro do recurso do Fundeb. Pois é, a lei lá fala que também esses funcionários são contemplados pelos recursos. Então, se não estão com a carreira organizada, com trabalhadores dessa área administrativa de forma efetiva, o que é que estão fazendo com esses recursos? Né? Então, a gente precisa falar sobre isso. Então, gente, precisamos discutir plano de carreira, concurso público e piso para o pessoal administrativo operacional de apoio das unidades escolares da educação básica. E você aí, que é secretário escolar, que é pessoal administrativo, apoio, saibam que tem um projeto de lei 2531 de 2021 tramitando na Câmara Federal que estabelece o piso para vocês funcionários, certo? Vocês precisam falar com os deputados federais aí da sua região, da sua cidade, para você cobrar deles que deem uma olhada nesse piso. E já falando em piso, eu digo a vocês sobre a segunda parcela do reajuste aqui da rede estadual na Bahia, 7,5%, esse mês em julho, viu? Confira seu contra-cheque, faça suas contas, vejam se foi implementado o percentual, a segunda parte do percentual de reajuste para professores e professoras da rede estadual Bahia, mais 7,5% agora em julho. Vai ter retroativo ou esse reajuste, essa segunda parcela é só a partir de julho? Porque o outro já era para ser desde janeiro, foi desde maio. E agora essa segunda parcela, estamos esperando de olho aí no contra-cheque, né? Depois vai dar ação isso, viu? Vai dar ação judicial e mais trabalho ainda para os poderes. Bem, continuando aqui para concluir, eleições de gestores, prometeu e até agora nada aconteceu. Eleições para gestores, gente, não é uma vontade individual própria ou de grupo, é o atendimento à Constituição Federal, artigo 206, inciso 6, né, da gestão democrática. A eleição para gestores é mais uma ferramenta de gestão democrática. Lembrando que essa eleição para gestores aqui é meio difícil, né? Tem que organizar isso, precisa ter uma outra estrutura, tem que fazer a eleição, mas a eleição tem que ser uma fase após a exigência de alguns requisitos. Precisamos de uma lei baiana para dar autonomia às gestões também, né? Administrativa, financeira. Não pode ter uma eleição para gestor que, se o gestor desagrada o político da região, do governo, é exonerado, sem nada, sem processo administrativo, é exonerado do cargo de diretor e volta para o seu cargo original de professor. Quer dizer, isso não é eleição para gestor, né? Isso é nomeação por meio de consulta popular. Então precisamos ter gestores mais preparados, com certificação exclusiva, com formação presencial, acabar com esse negócio de formação online para os gestores, para os candidatos a gestores, depois a eleição pela comunidade. E precisamos aprovar uma legislação baiana que dê autonomia, não precisa de dinheiro para isso, ele já tem a gratificação do diretor, apenas vai dar a ele
alguma autonomia administrativa e financeira, para ele não ser exonerado a qualquer momento que desagrade um gestor, um prefeito, um deputado, um governador, e simplesmente apareça o nome dele lá no diário exonerado, mesmo tendo sido eleito pela comunidade, viu? Já tenho casos números aqui no estado da Bahia. Mais concursos para os colegas aí, professores do estado da Bahia. A precarização está grande. Muitos colegas precarizados, redas, né? E o que é que acontece com eles? Qual é o prejuízo deles? É que eles não têm todos os direitos que o professor efetivo. Então nós precisamos de mais concursos para professores e professoras no estado da Bahia, porque o reda de hoje já poderia ser um professor efetivo se o governo do estado abrisse concursos com o número de redas que possui, só que eles não fazem isso. Nós temos milhares de contratados na rede toda como professor, professora, e, no entanto, esses colegas estão renovando o contrato aí, ó, a decreto que permite 8 anos de contrato. Como é que é uma contratação emergencial que dura 8 anos? Como é que pode dizer que, porque reda é emergencial que dura 8 anos? Tem alguma coisa errada aí nessa história. Então, mais concursos para professores e professoras. E os professores temporários reda precisam enxergar que somos uma única classe e que vocês precisam lutar por isso. Certo? Eu sei que vocês têm limitações em relação à atuação política dentro do serviço público, porque vocês são contratados, vocês temem perder o meio de sustento, a sobrevivência. Nós compreendemos e devemos compreender, mas fora do serviço público, da administração pública, cobrem, exijam, conscientizem as comunidades de que precisamos de mais concursos para acabar com a precarização do trabalho docente, para que vocês tenham mais direitos assim, como manda a legislação, certo? Mesa de negociação para a reconstrução do plano de carreira do magistério do estado da Bahia e atualização do estatuto do magistério. Ninguém ouviu falar disso. Nada foi dito. Não tem mesa de discussão, debate, nem nos territórios, nem nos municípios, nem no patamar estadual. A diretoria sindical precisa realizar seminários para discutir isso, o governo do estado precisa chamar uma representação de cada território para conversar sobre isso, porque o nosso plano de carreira está esfacelado. Isso tudo está refletindo nos indicadores sociais, inclusive da educação. Mas nos outros indicadores sociais do Estado, essa desorganização aí da estrutura, né, ou essa falta de organização, tudo isso está refletindo. E refletindo na vida dos jovens oriundos da classe trabalhadora, da nossa própria classe. Quando a gente luta pelos nossos direitos, a gente está lutando pela educação pública do estado da Bahia, a gente está lutando pela nossa gente, pelos jovens que vêm da nossa própria classe social e da classe trabalhadora. Certo? Então precisamos de uma mesa para a reconstrução do plano de carreira e um novo estatuto. Hoje, o magistério baiano foi dividido, parcelado, esfaqueado em 4 camadas pelo atual grupo político que está aí há 17 anos, né? Nós temos os professores da tabela do grau 3 ao grau 7, que tem alguns direitos, tem valores de remuneração diferentes. Nós temos os professores do quadro especial, que tem outros valores, outros direitos diferentes. Nós temos professores da tabela de subsídio, que também tem outros valores, outros direitos, e temos os colegas reda. Então imagine, Partido dos Trabalhadores governando a Bahia há 17 anos, conseguiu dividir uma categoria de trabalhadores, que é a categoria de educação, em 4 camadas. Aí realmente dificulta a luta, né? Dificulta a organização da luta, companheiros. Como é que pode, companheiros? Vocês deviam unificar os grupos de trabalhadores dentro do seio de uma categoria. Vocês estão dividindo. Isso vai trazer um prejuízo para a luta histórica da classe trabalhadora da educação na Bahia. Já traz, né? Vai piorar com essa divisão. 4 camadas docentes dentro da categoria de professores da rede estadual, resultado da política do Partido dos Trabalhadores na Bahia. Peraí, né? Assim não dá, assim não tem salvação, né? A gente quer até defender às vezes, mas não tem como. Porque isso é algo difícil. Então nós temos professores da tabela 3, do grau 3 ao grau 7, temos professor do quadro especial, tabela de subsídio, temos reda, temos várias fragmentações dentro da categoria. Isso aí fica complicado. Implementação do novo ensino médio. Você foi consultado? Eu não fui. Não conheço ninguém que tenha sido. O presidente diz que vai analisar a implementação do novo ensino médio. O ministro diz que não tem como revogar. Cada um diz uma coisa. Aqui no estado, estou vendo a implementação seguir aí diretamente.
Será que foi fake? Será que eu vi mesmo isso? É verdade? Que iam fazer uma consulta, que iam fazer uma implementação, iam analisar a implementação? Não adianta, né? A gente precisa endurecer sem perder a ternura. Vamos lá, precarização do Planserve. Precarização do Planserve. O plano de saúde dos servidores públicos que precisa ser reconstruído, preservado, não tem inadimplência, todo mundo paga, quem é afiliado, quem é associado, paga a Planserve no contra-cheque, zero de inadimplência, e tem cidades inteiras sem um laboratório que atenda pelo Planserve, sem um médico que atenda pelo Planserve, nesses 417 municípios do estado da Bahia, que tem escola estadual, que tem Detran, que tem servidor público trabalhando. E isso aí não pode acontecer. O que é que aconteceu com o Planserve nesses últimos anos? O valor não é tão baixinho assim, entendeu? Quem já tem, inclusive, idade paga um valor significativo de Planserve. Então precisamos saber o que está acontecendo. A precarização continua. Ministério Público do Estado da Bahia, cadê a ação sobre isso? Diretoria sindical, só reunião de gabinete e live. Só reunião de gabinete e live. Não faz confronto nenhum, não faz luta política nenhuma. Então, queremos saber o que está acontecendo com o Planserve. Precisamos saber disso urgentemente. E as escolas novas que estão aí, piscina, quadra de esporte, está funcionando tudo direitinho? Comenta aqui. Tem coordenação pedagógica na escola? Como é que tem aí? Tem 2, 3 coordenadores pedagógicos? Porque as escolas são bem grandes, tem várias ofertas de ensino. Tem EJA, tem educação profissional, tem formação geral, tem implementação do ensino médio, tem que cuidar dos índices de desempenho para depois impactar na gratificação na GEAP. E aí, como é que estão essas escolas novas? Piscina bem cuidada, quadra. São escolas muito bonitas, né? Bem construídas, bem grandes, mas nós estamos precisando agora cuidar das pessoas, da categoria dos trabalhadores e das trabalhadoras da educação. E por fim, gente, sindicato é para lutar, não é escritório de advocacia, como eu já disse. Vamos pressionar a burocracia sindical, essa eterna diretoria que está aí, modificou o estatuto algumas vezes, mudou o regimento, eles possuem os recursos de milhões arrecadados aí com a categoria no decorrer desses anos, milhões de reais. Eles mudaram os estatutos através de congressos aí rápidos, convocados, e a burocracia cresceu de tal forma que é impossível um trabalhador, uma trabalhadora acessar uma diretoria sindical, a não ser que concorde com eles, a não ser que esteja ali concordando com eles, né? Mas se quiser fazer a luta mesmo, não entra, não passa na porta. Então, a burocracia impede, não tem condição. Professor tem que dar aula, a professora tem que estar às 7h20 da manhã na escola, se faltar, toma falta, se não for, responde processo administrativo. Como é que vai fazer a luta com a burocracia dessa enorme? Não é à toa que só tem chapa única e sempre, pelo visto, né, será chapa única aí para o resto do tempo. Então, o sindicato não é escritório de advocacia, procure um outro advogado particular, uma associação jurídica, deixe o sindicato fazer a luta política. No dia que eles olharem para um lado e para o outro, que ninguém estiver procurando eles para atendimento jurídico, mas só para pressionar pela luta política, eles vão começar a voltar a andar no trilho da luta, tá certo? Fico por aqui, sigam as nossas redes, @MarcoAurélioProfessor, Instagram, YouTube e Facebook. Não deixe de contribuir também com as nossas redes através do Pix 10719-9998-7928. São contribuições que algumas acontecem, bem pouquinhas, contribuições tímidas, mas elas são necessárias para comprar o celular, para comprar a lâmpada, né? Para comprar equipamentos, fone de ouvido, microfone, para colocar esse canal para frente. Por enquanto não temos nenhuma fonte de financiamento, de patrocínio. Funcionamos com as colaborações espontâneas dos colegas, que graças a Deus são muitos pela Bahia inteira. Mas são contribuições tímidas, R$ 5, R$ 2, R$ 3. Mas é isso, nós precisamos que mais pessoas doem R$ 1, R$ 2, porque aí, com todo mundo doando, a gente chega a um valor que possa ampliar as nossas redes, tá bom? E teremos novidades em breve aqui, nós vamos organizar essa luta, as coisas estão acontecendo aí e eu trago para vocês. É isso, gente, abraços, resistência e luta sempre, e até o próximo vídeo.